Fala galera, beleza? Aqui nós vamos começar mais uma videoaula, dessa vez aula 2 de progressão geométrica. Vamos começar falando sobre a fórmula do termo geral. Vou fazer uma demonstração com vocês, vamos falar um pouquinho sobre a teoria que envolve essa fórmula do termo geral e vamos fazer alguns exercícios, ok? Eu vou dar uma dica para vocês nessas videoaulas mais uma vez. Se vocês tiverem alguma dúvida, deem pausa nos vídeos, voltem os vídeos, vejam os vídeos de novo, pois talvez assim vocês enxergaram aquilo que vocês não enxergaram na primeira vez. Essa é uma dica muito da hora, beleza? Então vamos começar. Vamos começar falando então do nosso desenvolvimento da fórmula do termo geral da PG. Utilizando a fórmula de recorrência, pela qual se define a PG, e admitindo dados o primeiro termo, tem que ser diferente de zero, e a razão que também tem que ser diferente de zero, e o ícone n de um termo desejado temos. Bom, primeiramente, para a gente começar a desenvolver essa demonstração simples, vamos entender de novo como funciona a recorrência de qualquer coisa dentro da matemática. No caso da PG, vamos pensar primeiramente, já que temos o primeiro termo definido e a razão, então na PG, para obtermos o segundo termo dessa PG, precisamos pegar o primeiro termo e multiplicar pela razão. O primeiro termo é o antecessor ao segundo termo. E o raciocínio segue da mesma forma. Vamos pegar o terceiro termo e que é igual ao segundo termo vezes o anterior. E assim por diante. O quarto termo é o terceiro termo vezes o anterior. E assim vai embora, né? E assim vai embora. Até que vamos chegar no último termo, que é o AN. Certo? Lembra, o último termo, quem que é o antecessor dele? É o penúltimo termo. Pega aqui, por exemplo, o A4. Antes do A4 é o A3. 4 menos 1, 3. Antes do A3 é o A2. 3 menos 1, 2. É a mesma coisa com A2 e A1. Ou seja, o termo que antecede a AN é o AN menos 1, continua multiplicando a razão, certo? Qual que é o próximo passo? Agora nós vamos multiplicar os dois lados da igualdade. A2 vezes A3 vezes A4 até vezes a N. Então vamos lá. Então A2 vezes A3 vezes A4. Aí vai, multiplica, multiplica. Aí tem o AN menos 1, que é o penúltimo termo, vezes o AN. Igual, mesma coisa, né? Aí tem o A1, A2, A3, e vai embora, até o último termo, nesse lado direito da igualdade, que é N menos 1. Certo? Aí a razão, ela é multiplicada quantas vezes? A razão, que nem aqui no primeiro, A1, ela aparece uma vez. Aí quando você tem A2, ela já aparece duas vezes multiplicando. Aí o A3, ela aparece 3 vezes multiplicando. Ou seja, exatamente o índice que tem aqui do lado direito da igualdade é o número de vezes que a razão já apareceu. Você conta com a aparição atual e a aparição anterior, certo? Ou seja, o 3 quer dizer que ela apareceu 3 vezes. Então aqui embaixo, o n-1, ela apareceu n-1 vez. Só que nesse caso não é uma soma, é uma multiplicação. Ou seja, q vezes q quadrado. Multiplica mais um q, que é o cubo, mais um q, que é a quarta. Ou seja, quantos q's nós temos? n-1. Portanto, vezes q elevado a n-1 vezes, certo? Aí vamos começar a fazer as contas. Eu tenho nesse lado esquerdo só multiplicação. E nesse lado direito a mesma coisa. Ou seja, esse A2 eu posso cancelar com A2, que é a multiplicação. A3 com A3. A4 com A4. E assim eu vou cancelando até onde? Até o n menos 1. Por quê? Aqui eu tenho o AN, mas aqui eu não tenho o AN.
Aqui eu tenho Q elevado a n-1, mas aqui eu não tenho. Então, vou sobrar quem? Sobra o AN, que é igual a 1 vezes Q elevado a n-1. Portanto, essa é a expressão do nosso termo geral da PG demonstrada, certo? Aí, se vocês quiserem verificar essa demonstração, existe uma teoria que chama prova pela indução finita, que é o famoso PIF. Aí eu recomendo que vocês pesquisem, ok? Mais brevemente eu vou postar um vídeo aula falando só sobre prova pela indução finita, certo? Mas por enquanto não é o nosso foco, ok? Mas essa é uma primeira demonstração da nossa fórmula do termo geral. Portanto, o teorema aqui fala o seguinte, né? Na PG, em que o primeiro termo é A1 e a razão é Q, portanto, o enésimo termo é AN é igual a 1 vezes Q elevado a n-1. Lembrando sempre, esse AN é o termo desejado geralmente, tá? Ou ele pode ser o último termo, ou o termo qualquer, depende muito do que o exercício estará pedindo, certo? Bom, vamos fazer os exercícios agora então. Vamos ativar a caneta. Obtenha o 15º termos da PG 1, 2, 4, 8. Bom, primeiramente, vamos achar a razão da PG. É simples, né? Os termos estão sempre dobrando, então a razão vai ser o quê? 2. Mantendo o sinal, então a razão é 2 positivo. Eu quero saber o A10. Se é o 10º termo, eu quero saber o A10, certo? Portanto, se eu quero saber o A10, então meu N tem que ser igual a 10. Aí é simples, né? Só usar a fórmula do termo geral. Vamos colocar aqui. AN é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1, né? Como n é 10, então temos A10 é igual a 1, o A1, quem quer que é 1, vezes a razão é 2, elevado a 10 menos 1, 9, certo? Portanto, fazendo as contas, 2 elevado a 9, como eu sei de cor, é 512. Portanto, esse aqui vai ser o nosso A10, certo? O A15 é a mesma coisa. 15º termo, A15. O A1 continua 1, a razão é 2, certo? Elevado a 15 menos 1, 14. Esse aqui eu não sei de cor, então eu vou deixar para vocês. Então, o A15 é o termo 2 elevado a 14, que deve ser um número muito grande. Beleza? Exercício simples. É só fazer a conta na calculadora aí, já era. Próximo exercício. Calcule o 21º termo da sequência 1, 0, 3, 0, 9, 0 e por assim por isso. Esqueci uma vírgula aqui, né? Pronto. Aqui temos um probleminha. O primeiro termo é 1, aí depois é 0, aí depois é 3, aí depois é 0, aí depois é 9, depois é 0. Nossa, isso aqui confunde, né? Mas não se espantem, não se assustem. Tem como resolver isso de uma forma adaptada. Nós podemos transformar essa PG em duas PGs, certo? Só vamos fazer algumas considerações. Primeiramente, o A1, o 1 é o primeiro termo, que é o A1, certo? O 0 é o segundo termo, o A2. Ok? O 3 é o terceiro termo, que é o A3. O 0 de novo é o quarto termo. O 9 é o quinto termo. E assim por diante. E assim vai embora, vai embora. Ou seja, o que isso quer dizer? Que os termos onde o índice é ímpar, nós temos uma PG. Aqui, a PG onde os termos são índices ímpares. Essa PG que é 1, 3, 9 e assim vai embora. Correto? E temos uma PG onde os termos são exatamente 0. 0, 0, 0, 0 e pá. Certo? Ou seja, os termos com índices ímpares, os termos com índices pares só são zeros. E aqui já ajuda, né? Como eu quero saber o 21º termo dessa sequência aqui, então o que eu tenho que analisar? Se eu quero o 21º termo, a 21 é o termo ímpar. Ou seja, então ele faz parte
dessa PG escondida aqui nessa PG principal. Ok? Então, como que a gente pode resolver esse troço aqui? Bom, primeiramente, vamos pensar o seguinte. O A1 é 1, aqui é a 3, aqui é a 5, certo? E se a gente transformasse, por exemplo, quantos termos será que eu vou ter aqui até chegar no 21º termo? Então, vamos pensar o seguinte. Esse aqui é o primeiro termo, esse aqui é o segundo, terceiro, é quarto, quinto, sexto, ou seja, é como se eu tivesse separado metade aqui e metade aqui, certo? Então vamos pensar o seguinte, eu sei que o 20º termo dessa PG, vamos pegar a PG principal agora, chama essa aqui de PG1, isso aqui de PG2, esse aqui é a principal. Eu sei que o 21º termo dessa PG, o 20º termo, desculpa, eu sei que ele vai ser o 0. E aqui eu não sei quem que é. Ok? Eu sei que ele vai ser o 0 e que eu não sei quem que é. Ou seja, então até o 20º termo, eu tenho exatamente um número par de termos, certo? Então o que eu posso garantir com isso? Que eu tenho metade, onde os índices são os ímpares, e metade onde os índices são pares, correto? Portanto, vamos fazer o seguinte. Então, eu vou pegar 10 pares aqui, vou pegar 10 termos aqui e 10 termos, 0, tá? Esse é o raciocínio que eu estou utilizando. Então, da PG1, vamos pegar 10 termos. É 1, 3, já dá para perceber que a razão é 3, né? Dessa PG aqui, né? Então, vou colocar aqui. A razão aqui é 3 e aqui a razão é 0, né? 3, 9, aí 27, certo? Aqui 81, ok? Ou seja, aqui, se você a razão é 3, então 3 elevado a 0 dá quanto? 1. 3 elevado a 1 dá quanto? 3. 3 elevado a 2 dá quanto? 9, e assim por diante, né? E aqui vai dar 3 elevado a 4. Ou seja, o 10º termo aqui, meu 10º termo, nesse caso aqui, que é o que antecede esse 0 aqui, certo? Porque aqui, ó, de 0 até esse 0, eu vou ter quantos zeros? Eu vou ter 10 zeros. Aí de 1 até o termo que antecede aqui também vou ter 10 termos. Então, meu 10º termo aqui é nada mais do que o 3 elevado a 10, certo? Ou seja, então aqui, antes desse 0, quem que vai ser? É o 3 elevado a 10, certo? Aí é o 0 aqui. Aí quem que seria o 21º termo? Então, o A21 da PG principal. Se a razão é 3, então, pela lógica, depois de 3 elevado a 10, multiplica por 3. 3 elevado a 10 vezes a razão 3, então vai ser quem? 3 elevado a 11, certo? Então, esse é meu 21º termo da sequência. Galera, é um exercício um pouco confuso. Eu acabei de fazer agora, esse aqui eu não fiz antes, tá? Se você tem alguma dúvida, posta nos comentários e fique à vontade. Vamos para o próximo. Esse aqui também é um pouco enjoado, mas também é pela lógica que a gente vai resolver, certo? Prove que se A1, A2, A3 até infinito a PG, então A1, A3, A5 e A2, A4, A6 também são PG. Tá, primeiramente, já que ele afirmou que essa aqui é uma PG, eu vou chamar de PG1. PG1 eu sei que é uma PG, certo? A1, A2, A3 é uma PG normal, certo? Vamos fazer então aqui que a nossa razão é Q, ok? Ou seja, então, o A2, pela fórmula do termo geral, é o A1 vezes Q. O A3 é o A1 vezes Q, aí vezes a razão de novo, certo? Isso dá A1 vezes Q quadrado. O A4, A5, A6, mesma coisa. A1 vezes Q, aí vezes a razão 3 vezes. Ou seja, o A1 vezes Q ao cubo, certo? E assim por diante. Ok? Aí então temos que provar que essa PG é uma PG, certo?
Então, eu vou chamar ela de PG2. A PG2 diz o seguinte. Opa, contrário, né? Contrário. Eu tenho A1, A3, é uma suposta PG de índices ímpares, certo? O A1 é ele mesmo. O A3 é o próprio A1 ao quadrado. Então vamos fazer do jeito que está aqui. Como eu sei que esses termos representam uma PG, porque ele afirmou isso, então eu sei que o A3 é o A1 vezes quem? Q ao quadrado, certo? Porque está aqui, né? Isso aqui está afirmado aqui em cima. Fazendo aqui em cima, eu sei que o A5, quem que é? É A1 vezes que é a quarta, que é a continuação daqui, né? Da primeira PG. Só que esse aqui, a quarta, é A1 vezes que é ao quadrado, vezes que é ao quadrado. Agora, por que eu posso afirmar que essa PG é uma PG? Que essa sequência é uma PG? Por exemplo, quando eu tenho uma PG, eu preciso que a minha razão seja constante, que ela sempre se mantenha no mesmo valor. Aqui nessa primeira PG, vamos dar a cor da caneta aqui. Fazer de azul. Essa primeira PG, quem que é a razão? O quê? Tá vendo? Aí, o terceiro termo é a razão multiplicada 2 vezes. O quarto termo é a razão multiplicada 3 vezes. Tá vendo que a razão sempre é a mesma? Ó? Sempre é a mesma. Não muda. Aqui é a mesma coisa. O A1 é o primeiro termo. O A3 é o primeiro termo vezes a razão. Então, a minha razão nesse caso é o que é ao quadrado. Tá vendo? Aí, o A5, que é o terceiro termo, tem que ser o primeiro termo vezes a razão multiplicada 2 vezes. Tá vendo aqui? Aí, se você quisesse continuar o raciocínio, calculando o A7, que seria o quarto termo. Aí é o A1 vezes Q quadrado, vezes Q quadrado, vezes Q quadrado. Tá vendo? Então, o raciocínio ele se mantém. Porque aqui eu tenho a PG aparecendo, eu tenho a razão aparecendo 3 vezes de forma igual. Não muda. Certo? Ou seja, qual é que é a minha razão dessa PG? É o Q ao quadrado. E aqui dessa é Q. Beleza? Então, está provado que essa sequência é uma PG também. Por que ela é uma PG? Ela usa os mesmos termos da PG anterior, seguindo uma sequência lógica. E essa sequência lógica me permite enxergar o quê? Que esses termos precisam da razão igual, tá vendo? O A3 é 1 vezes que é ao quadrado, o A5 é 1 vezes que é ao quadrado vezes que é ao quadrado. O A7 é 1 vezes que é ao quadrado, que é ao quadrado e assim por diante. Então, por conta dessa sequência que encontrei, eu analisei o que essa razão é a razão que se mantém nessa PG. Ok? Confuso, né? Mas estudem que vocês vão entender. Agora essa PG3 aqui. Aqui já é diferente, né? Começa com A2, A4, A6 e assim por diante, né? Bom, lembrando que esses termos aqui têm índices pares e pertencem à nossa PG original, certo? Portanto, o A2 é o A1 vezes Q, ok? O A4 é o A1 vezes Q ao cubo. Vamos fazer o A6 é o A1, o A6 é o A1 vezes Q, a quinta e assim por diante. Mas onde que está a lógica nisso? Está bem esquisito, né? Vamos fazer o seguinte, o A2 não é o primeiro termo? Então vamos tentar encaixar ele aqui nos outros termos. O A1 vezes Q ao cubo, eu sei que eu posso escrever assim, né? É A1 vezes Q vezes Q ao quadrado, não é? Olha o A1 vezes Q aqui. O A1 vezes Q é igual a quanto? A2, não é? Então, A1 vezes Q eu posso colocar como A2, que é ao quadrado. A2 é o primeiro termo, então eu posso escrever assim. Esse aqui é a mesma coisa, né? Que é a quinta. Então, A1 vezes Q vezes Q é a quarta, certo? A1 vezes Q, quem que é? É o A2. E o que é a quarta? Lembra que é a quarta? O que é a quarta eu posso escrever como? Q ao quadrado vezes Q ao quadrado. Olha que legal. O A6 não é o terceiro termo?
A razão apareceu quantas vezes? 2 vezes. O A4, né, o segundo termo, a razão apareceu quantas vezes? Uma vez só. Se você for fazer o A8, é a mesma coisa, ó. O A8 é A1 vezes Q elevado a 7. A1 vezes Q elevado a 6. Ó, lembra? A1 vezes Q, quem que é? É o A2. E Q elevado a 6? É Q ao quadrado, Q quadrado, Q quadrado. Certo? Ou seja, como é o quarto termo, a razão apareceu quantas vezes? 3 vezes. Ou seja, seguindo o mesmo raciocínio das outras, portanto, também é um APG de razão também Q quadrado. Certo, galera? Portanto, as outras PGs, as outras sequências também são PGs. Galera, foi um slide um pouco difícil, os exercícios um pouco complicados, mas eu acho que é importante que vocês também treinem esse tipo de exercício, porque assim vocês vão desenvolver cada vez mais o seu raciocínio, ok? Galera, tamo junto, até a próxima videoaula.